palavra de Deus fala que o dia do Senhor é hoje. O dia do Senhor é hoje. Não é ontem, não é amanhã. E muitas vezes a nossa alma se encontra abatida, porque os nossos olhos estão no ontem ou estão no amanhã. Aquilo que eu não tive, aquilo que eu não recebi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz. E ou estão no amanhã, o que será, o que virá, o que será de mim, ó Deus? E a gente esquece que o dia do Senhor é hoje. E é hoje que Ele se apresenta a você. Ele é um Deus hoje de poder, de cura, de transformação. Ele é um Deus que supre todas as suas necessidades. Sejam elas do ontem, sejam elas de amanhã. Mas é hoje. É hoje. Amém. 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 Olhe para o Deus que você tem hoje. Desfrute daquilo que Ele te dá hoje. Amém. 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 Obrigado. Exaltação. Irmãos, está gravando? Está gravando. Irmãos, a gente está nitidamente numa nova fase da nossa comunidade e a gente não precisa falar muito, né, para a gente perceber isso. As coisas estão se tornando mais espontâneas, as coisas estão se tornando mais leves e isso é um motivo de grande alegria para a gente, principalmente para a gente que está desde o início, que vem tentando contribuir com algo, né, para a Igreja de Jesus. E a gente entende que é um momento de purificação, um momento de provação dos corações, um momento de abalos também, né, porque sofrimento é inerente à vida humana, não tem como ser humano sem sofrer, né? Sofrer é quase uma definição do que é ser humano. E a gente acha que isso é um momento decisivo para nós, como pessoas, como famílias, como igreja e como nação também, né? E por que não como mundo? Porque Jesus está à porta e pode ser a qualquer momento. Então a gente guarda isso com muito temor, muita expectativa. E por isso a gente teve nesses últimos 3 domingos uma palavra bem direcionada e bem voltada para a tentativa de discernimento de tudo isso que a gente está vivendo, nessa tentativa de Satanás também, assim como o potencial que Deus nos traz de coisas boas, Satanás ele tenta minar isso de uma outra forma. Então Deus tem nos dado esse discernimento para tentarmos interceder para que Satanás não mingue isso que tem um grande potencial de nascer no nosso meio. Todos os avivamentos que a gente viu ao longo da história começaram pequenos, começaram com coisas pequenas, assim como nós começamos, né? Então, que nós vivamos um avivamento de fato, e não algo de coisas grandes, mas um avivamento de transformações de corações. Nós não objetivamos coisas grandes, mas não há nada maior do que um coração transformado. Não há nada mais importante do que um coração transformado. Então esse é o nosso maior clamor, para que o nosso coração seja transformado. É isso que a gente anseia. E de fato a gente já, com essa nossa nova fase, a gente já tem visto pessoas, ao longo da nossa trajetória a gente já vê isso, mas temos visto mais uma vez pessoas já retrocedendo. Já temos visto pessoas dando passos para trás, pessoas inclusive às vezes abandonando Jesus, e isso nos traz muito temor, e para que a gente não se perca nisso, né? Então a gente precisa estar atento. E na semana passada eu abri o culto falando de estratégias que a igreja tem usado delas para tentar atrair pessoas, e eu falei do grande problema que isso pode gerar, né? A gente tem às vezes números grandes de cristãos no Brasil, né? Nós somos 30% de protestantes e 60% de católicos, mas os números não são muito animadores, né? De desigualdade, de violência, de maus testemunhos, né? No cenário público, inclusive.
Então isso nos traz muito temor de não tentar ir por esse caminho, de não tentar fazer com que a igreja seja um local de atração de pessoas puramente, mas de pregação genuína da verdade, da justiça e do juízo também, né? Porque o reino de Deus é tudo isso. Então, queremos pessoas, mesmo que poucas, mas queremos pessoas de verdade, queremos pessoas verdadeiras. E isso é um testemunho muito maior do que se a gente tivesse com uma igreja lotada, com maus testemunhos, né? A gente entende que é muito melhor. E hoje nós vamos voltar para as nossas séries. A gente está falando sobre as parábolas e hoje a gente volta com mais uma parábola. E a gente tem visto muitas parábolas explicando de como funciona o reino de Deus, né? Muitas das parábolas de Jesus mostrava como funciona o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é semelhante a uma semente, e aí ele vai trazendo exemplos de como as coisas acontecem no reino de Deus. Então, é algo externo. A parábola que a gente vai ver hoje, a parábola do semeador, ela vai no movimento contrário. Ela vem mostrar o que acontece dentro de nós, né? A parábola dos solos. O que acontece dentro de nós é a dinâmica interna, não é uma dinâmica externa, é uma dinâmica interna. Quais são os tipos de solos que a semente, que é a palavra, ela é semeada? Então, Jesus conta essa parábola exatamente para tentar explicar para os discípulos por que ele, que era o Messias prometido, e os discípulos já tinham uma expectativa muito maior do que Jesus veio trazer para eles, né? Eles esperavam um Messias militar, que subjugasse Roma e que acabasse com o sofrimento presente deles por meio da espada. Então essa era a expectativa dos discípulos. E aí Jesus vem sentado no jumentinho, numa família humilde, pregando um reino que não é desse mundo, mas que já está nesse mundo, que atua nesse mundo, né? Não é um reino escapista, que deixa a vida, que vive a vida só dentro de uma subcultura, mas a nossa mente, o nosso coração não pertence a esse mundo. Então é isso que Jesus veio trazer. E isso frustrou muitos discípulos. E aí Jesus conta essa parábola muito para explicar para os discípulos o seguinte: olha, eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou o criador de todas as coisas, mas o meu reino não vem com essa pompa toda que vocês estão esperando. Por quê? Porque não depende só de mim, depende dos solos, depende de como as pessoas reagem ao que eu estou trazendo para eles. Então Jesus veio tentar explicar por que muitos abandonavam ele no meio do caminho, por que muitos eram contra ele, queriam barrar o seu ministério. Então isso, a parábola do semeador vem para tentar explicar isso para os discípulos. Porque ele, sendo Deus, criador de todas as coisas, todo-poderoso, porque ele não subjugou Roma, porque ele não trouxe algo espetaculoso, né? O espetáculo do Evangelho começa de dentro para fora. Isso é o mais maravilhoso, porque nada para acontecer grande tem que começar por dentro. Jesus não conseguiria ter uma igreja até hoje, 2000 anos depois, se ele não tivesse feito esse trabalho de base por dentro dos corações. Porque se Jesus só transformasse ações, logo logo os discípulos se perderiam. Mas eles se mantiveram fiéis até a morte de cruz, né? Muitas vezes. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Assim diz a Escritura: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra,
de boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, a partir do verso 10, Jesus começa a explicar, eu já falei em outro culto, por que ele falava por parábolas. Nós vamos falar nisso também. Mas aí acompanhe comigo a partir agora do verso 18. Ele começa a explicar para os seus discípulos. Os discípulos perguntam a eles o que significava essa parábola. E aí Jesus explica, olha, o que significa a parábola do semeador? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quando o que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Pai, mais uma vez nós te clamamos misericórdia. Nós somos inclinados ao mal, Pai. Nós tendemos a deturpar tudo aquilo que o Senhor criou belo e perfeito e verdadeiro. Então não nos deixe deturpar a sua palavra. Nos ajude a entender a essência e a verdade pura da sua Escritura, Pai. É o que nós te clamamos no nome de Jesus. Irmãos, Jesus, ao longo do ministério dele, ele teve basicamente 4 públicos, né? O Blomberg vai explicar isso nesse livro. Jesus, ele tinha os seus adversários, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época. Jesus, ele tinha uma multidão e muitos discípulos superficiais, que a gente vai ver. Jesus, ele tinha Judas no meio dele, entre os 12, e Jesus tinha os apóstolos, os 11. Então, parece que Jesus, ao fazer essa parábola, ao trazer essa analogia, ele está em mente esses 4 públicos que ele tinha na sua vida, né, ministerial. E parece que os adversários são aqueles que a semente cai ao longo do caminho. Por quê? Porque não creem. Parece que as multidões e os discípulos superficiais são um terreno pedregoso, porque recebe com alegria, mas a dificuldade os afasta. Parece que Judas foi um daqueles que se perdeu em meio ao saquetel do dinheiro, né? Que se perdeu em meio às riquezas. E os apóstolos são aqueles que eram uma boa terra, uma terra que produzia 30, a 60 e a 100 por um. Então parece que Jesus está querendo mostrar para o seu público, olha, tem pessoas aqui que são que caem ao longo do caminho, tem pessoas aqui que são pedregosos, tem pessoas aqui que são espinhos e tem pessoas aqui que são boa terra. Parece que Jesus estava querendo fazer isso com o seu público. E quando a gente vai olhar esses 4 públicos, a gente começa a perceber, poxa, o primeiro está claro, não são discípulos, né? São aqueles que não entendem o que Jesus está falando. O último público é a boa terra, está claramente para a gente que são discípulos. Porém, os 2 grupos do meio, a gente fica naquela dúvida, são cristãos que se perderam ao longo do caminho ou nunca foram cristãos? Esse é o grande dilema para nós. E a parte de debates, né, teológicos são muito válidos sobre essa questão. O que há de comum é possível parecer cristão por um tempo, mas não ser de verdade. Então, independente de como você entende a Escritura no sentido teológico, se o cristão pode perder a salvação ou não, ou se o cristão está seguro na sua salvação, independente disso, o que é comum é possível parecer cristão por um tempo e não ser de fato. Independente se era ou caiu ou se não era. Essa é a verdade que é comum. É possível parecer. E isso tem que nos deixar em alertas. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a gente. A gente precisa olhar para dentro de nós e tentar discernir qual é o solo do nosso coração. E Jesus, no verso 11, ele diz algo muito
muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E aí mais uma dificuldade teológica que a gente começa a ver nesse texto é: Deus tem preferidos? Deus intencionalmente quer que uns entendam e outros não? Como é isso? E aí quando você vai ver a explicação de Jesus do verso 10 ao 17, ele começa a citar uma profecia de Isaías, capítulo 6. E Jesus começa a falar que o que estava acontecendo com ele ali agora era o mesmo que Isaías enfrentou na época dele. E o que Isaías enfrentou? Dureza de coração, né? Ele começa a falar assim, olha, o coração, verso 15, o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver. Então Jesus começa a fazer uma analogia do que ele estava enfrentando com o que Isaías enfrentou. E o que Isaías enfrentou foi exatamente isso: dureza de coração. Então Deus, ele está respondendo a uma dureza de coração humana, e não o contrário. Por quê? Porque a gente vê desde lá de Romanos 2, capítulo 1, de 1 Pedro, capítulo 1, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele julga segundo as obras de cada um. E acepção no original significa parcialidade, favoritismo. Ou seja, Deus não tem favoritos, ao qual um ele dá o entendimento por ele e outro ele lhe cega o entendimento. Mas o que? Ele está respondendo ao coração que se tornou insensível, que se fechou para receber aquela semente. E o mesmo Blomberg aqui, que se identifica com aquele público que entende que Deus escolhe pessoas incondicionalmente, ele se põe nessa posição teológica. Olha o que ele diz: Deus não está pondo em ação algum plano determinista, em que endureceu o coração das pessoas desde a eternidade passada. Está reagindo ao endurecimento do coração delas, o que escolheram com toda a liberdade. Então, meus amigos, quando a gente vê na Escritura Jesus falando coisas desse tipo, ele está reagindo a corações endurecidos. Por quê? Porque Deus não tem favoritos. Deus, ele deseja, né? A Escritura diz também, 1 Pedro 2,4, Deus, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Ezequiel 33:11 vai falar também que Deus, ele não tem prazer na morte do perverso, mas ele tem prazer que ele se converta e viva. Então Deus, ele está apenas respondendo a uma dureza humana de coração. Deus ama todas as pessoas da mesma forma, e ele anseia que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, independente de qual público você se encontra ou você se percebe, Deus anseia pela sua vida. Independente de qual público você se encaixe, Deus anseia pela sua vida. E aí a gente começa a ver os públicos. No verso 18, ele começa a dizer que aqueles que ouvem a mensagem e não a entendem, esses são o quê? São os adversários de Jesus. E o que eles precisam? De arrependimento. Esse público precisa entender a história da humanidade, que se resume em 3 palavras, né? Criação, queda e redenção. Esse público precisa entender que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, colocou um casal no jardim e deu a eles uma ordem expressa para que eles obedecessem livremente. E esse casal livremente escolheu desobedecer, e a partir disso houve o que acontece, o que é chamado na teologia de queda. Deus cria, o homem cai da posição da qual ele foi criado. E isso desarruma toda a história da humanidade. Isso desarruma essa jabuticaba aqui, ó, ela só precisa ser podada, ela só precisa ser capinada, tirar espinhos e abrolhos ali, porque houve a queda um dia. Então tudo foi desajeitado, inclusive dentro de nós. Dentro de nós houve desarmonia. E aí, toda a raça humana já nasce com essa desarmonia natural, herdada. Então nós já nascemos na mesma posição de Adão, em rebeldia. Né? A Escritura fala muito sobre isso. Né? Em pecado me concebeu minha mãe, o salmista diz.
Então nós já nascemos rebeldes. Então a pessoa, ela precisa, em algum momento da vida dela, ter um encontro genuíno com Jesus e se entregar e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da vida dela e se batizar e mostrar frutos de arrependimento. Então aquela pessoa que nasceu num lar evangélico ou nasceu num lar católico, não importa se ela teve uma vida religiosa, ela precisa de um encontro com o Deus Criador dela, pessoal. A salvação é individual. Salvação é individual. Deus não tem netos. Eu ouvi isso recentemente, eu achei muito interessante. Deus não tem netos. Ou seja, o Eliel, ele só vai ser filho se ele se entregar a Cristo. Ele não vai ser neto, porque o Tiago é filho de Deus. Ele precisa de um encontro pessoal com Jesus. E isso nos traz muita responsabilidade, porque Deus não tem netos. E cabe a nós conduzi-los pelo caminho. Porque Deus só tem filhos. E Ele precisa alcançar esse filho. E a gente pode cooperar com esse caminho, para que ele tenha acesso a Ele. Para que ele tenha acesso a uma vida, de um evangelho vivido, né? Que é o evangelho que é a pregação mais poderosa que existe. Então esse grupo precisa de redenção. Se você se enquadra nesse primeiro grupo, se você se vê nessa posição, você precisa se arrepender e se entregar a Cristo. E aí o segundo público, quais são os indícios? Como você, olhando para a sua vida, quais indícios você percebe que você se encontra nesse público? E isso são indícios, gente. Não quer dizer que se você tiver um de um ponto, um do outro, isso não é uma ciência exata. São indícios que você precisa ir somando e precisa ir discernindo. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que Jesus não é Deus, é só um bom mestre. Essa pessoa, e é muito comum hoje, se você conversa com algumas pessoas, é comum elas falarem assim: não, Jesus foi um profeta, Jesus foi um grande mestre da moral, mas ele não era Deus, né, gente? Alguém já se deparou com essa? É um homem bom, é um homem diferenciado, né? Os grupos espíritas vão dizer que era uma alma iluminada, mais iluminada, que veio ensinar pra gente como a gente pode, pelo nosso esforço, melhorar o nosso karma, né, nas próximas vidas. Mas se você não acredita que Jesus é Deus, tem um problema muito grave. Por quê? Porque não entendeu nada do Evangelho. Nada. Sem a divindade de Jesus, nada no Evangelho faz sentido. Gente, C.S. Lewis, ele foi tão assertivo assim, que ele chegou a dizer o seguinte: olha, se Jesus não é Deus, só nos resta mais duas opções. Ou ele é Deus, ou ele é louco, ou ele é lunático. Por quê? Porque ele falou que ele era Deus. Ele afirmou categoricamente que ele era Deus. E uma vez eu fui dialogar, né? Não vou falar discutir, mas dialogar com um amigo meu, testemunho de Jeová, e ele falava que Jesus é o Arcanjo Miguel. Para os testemunhos de Jeová, Jesus é o Arcanjo Miguel. Eu estou assim, gente, eu já li a Bíblia toda, não é possível que eu não vi isso. E aí eu fui perguntar, onde você vê? Lá em Tessalonicenses tem um texto que diz que com a voz do arcanjo ele descerá. Assim, gente, não é possível que toda a sua teologia está baseada nisso. E aí eu fui falando, não, nunca estudei sobre isso, eu vou estudar sobre isso. E eu cataloguei, gente, mais de 80 textos que mostram que Jesus não só disse que ele era Deus, eu identifiquei 3 linhas de evidência. Jesus disse que ele era Deus. Jesus se comportou como Deus. Isso também é muito sério. E os apóstolos, as suas testemunhas oculares, disseram que ele era Deus também. Então, Jesus lá em João 8,58, por exemplo, ele diz o seguinte: eu sou. O David leu o texto de Êxodo aqui pra gente, quando ele pergunta a Moisés, a palavra ali é YHWH. Eu sou é isso, no hebraico. E quando Jesus fala com esse povo lá em João 8,58, ele está falando o seguinte: olha, antes que Abraão existisse, eu sou YHWH. Jesus usou o nome para si do Deus do Antigo Testamento. E é por isso, gente, que muitas das vezes quando Jesus falava essas coisas, os judeus queriam matar ele, porque isso para os judeus era uma blasfêmia. Então Jesus afirmou que ele era Deus,
Jesus se comportou como Deus, ele perdoou pecados, gente. Lá em Marcos 2, quando Jesus fala assim, olha, o paralítico que desceu da maca lá, né, no telhado, filho, seus pecados estão perdoados. Gente, isso é uma afirmação mais séria da existência humana. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. E por isso também, mais uma vez, os judeus queriam matar Jesus. Como assim? Esse cara está perdoando pecados, só Deus pode fazer isso. E Jesus devia ter ficado assim, né? Entendeu? Então, gente, Jesus é Deus. Se você não acredita que Jesus é Deus, você não entendeu o Evangelho. Você precisa de arrependimento. Práticas constantes de pecados. Práticas constantes. Eu não estou falando de queda. Eu estou falando de uma vida em pecado. Embriaguez, mentiras, sexo sem casamento. Isso inclui antes ou depois de casar, né? Fora do casamento. Uma vida independente. Se você acha que você é o dono da sua vida, se você acha que você constrói a sua vida, o seu futuro, né? Como muitos coaches dizem, gente, nós somos escravos de Jesus. Nós não temos vida. A nossa vida só é nele. Nós não temos independência, nós não somos o dono da nossa história. Isso não quer dizer que a gente tem que ser passivo, né? Óbvio que não. Mas a gente busca nele, ativamente nele. Então não é uma independência de vida. Você não pode fazer o que você quiser do seu corpo, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua vocação. Nós não podemos. Nós somos escravos de Jesus. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 6, que nós somos comprados por preço. E por um alto preço. Por isso a gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo. O contexto ali era imoralidade sexual. Então nós não temos nada a não ser o nosso Pai. Ele é o nosso dono. Nós somos escravos dele, né? Nós temos a disposição de escravo, mas o coração de filho, porque nós também somos filhos. Então nós não somos desgarrados. Nós somos filhos genuínos, mas vivemos com uma disposição de escravo, porque Ele comprou a nossa vida inteira. Então, se você se vê com tudo isso, você não entendeu o Evangelho, você precisa de arrependimento, você precisa se converter. Você está indo para um caminho totalmente contrário ao caminho do reino de Deus, ao caminho da eternidade. O segundo público, gente, são as multidões de discípulos superficiais, verso 20. E aqui diz que eles ouvem a palavra e recebem, logo recebem. Porém, verso 21, permanece por pouco tempo. Essa é a característica do segundo público. São discípulos superficiais. Estão até aqui dentro. Estão no culto domingo. Tem ações no seu dia a dia até religiosas. Porém, não são constantes. Não perseveram. Qualquer tribulação tira do caminho, tira da rota. Esse é o segundo público. E lá em João 6,66, abre comigo, lá em João 6,66, olha a característica desses discípulos superficiais. João 6,66, Jesus acaba de dar um discurso muito duro, falando o seguinte: olha, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não renunciarem tudo que vocês têm, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês amarem mais o pai de vocês, a mãe, os filhos ou a sua própria vida, vocês não podem ser meus discípulos. Esse é o tom do Evangelho. E aí em João 6,66 diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque o preço é muito alto. O preço é muito alto, gente. E sabe qual que é o preço? Tudo. Esse é o preço do Evangelho. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Mateus começa o Sermão do Monte falando o seguinte: ó, bem-aventurados os pobres, né? E a palavra pobre ali de espírito, né? É pitoco, que significa pelado. Então o que Mateus está querendo dizer? O que Jesus quis dizer, né? Bem-aventurados aqueles que estão pelados diante de Deus
que não tem nada a não ser confiar nele, a não ser clamar por ele. Bem-aventurados os pelados, os pobres, os que estão despidos de tudo, de bens, de arrogância intelectual, de achar que tem força para fazer alguma coisa. Nós sozinhos a gente não pode nada. Jesus foi muito claro: sem mim vocês nada podem fazer. Então nós somos pitocos, somos pelados diante dele. E esses discípulos são superficiais por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz profunda. E qualquer coisa tira ele do prumo. E por isso é muito importante um cuidado redobrado no início da conversão, gente. Se você conheceu Jesus há pouco tempo, e assim, olhando para a minha vida, para a minha experiência, pela experiência de acompanhar pessoas, eu acho que menos de 3, 5 anos é um período perigoso. Perigoso. Por quê? Porque não está consolidado. É muito aprendizado. E por isso é muito comum a pessoa, quem se identifica, a pessoa no início da conversão ficar meio fanática, né? Segundo as outras pessoas. Nossa, fulano converteu e ficou fanático, só ouve música evangélica, não vai para lugar nenhum, só vai para a igreja todo dia, só fala de Jesus, quer quebrar minhas imagens todas. Eu fui assim, gente. Eu fui assim. Mas eu percebo que, dependendo de um contexto que eu estivesse, eu não saberia como lidar com aquilo. Eu não tinha maturidade para discernir a qualidade de uma música, para discernir o que eu poderia fazer em público ou não, se eu poderia escandalizar alguém ou não. Eu não tinha discernimento. Então, por um lado, isso é protetivo, isso é bom. E eu lembro que a minha mãe chorava. Um churrasco um dia na casa da minha tia, eu peguei minha mãe chorando e contando para uma tia minha, falando assim: olha, o Bruno só quer saber de igreja, o Bruno só quer ouvir música gospel agora. Ele quebrou os CDs dele tudo. Quebrei tudo, gente. Tinha um CD bom lá. Mas é protetivo. Por quê? Porque a gente é imaturo. A gente não sabe ainda como se comportar em certas situações. Então, faz parte do processo de santificação até o amadurecimento. E quais são os indícios de que a gente é um nécio ainda? Uma vida religiosa com pouco ou nenhum fruto. Porque se a gente está enxertado na videira, se a gente se converteu de fato, a gente dá algum fruto, nem que seja falar com uma pessoa, mesmo que seja falar alguma coisa errada, mas a gente quer falar com uma pessoa, a gente quer evangelizar, a gente está com o que o João vai chamar de primeiro amor, a gente está queimando, a gente descobriu algo, a gente descobriu que a gente estava morto e ganhou a vida de graça. Nossa, a gente está deslumbrado com essa notícia. Então a gente precisa produzir alguns frutos, não é arrastar multidões, mas é ser o melhor filho em casa, coisas pequenas, é parar de falar palavrão, é tudo, envolve a nossa vida inteira, a pensar em como a gente se veste, se isso glorifica a Deus ou não, a pensar se o que a gente está ingerindo, o quanto a gente está ingerindo, o quanto a gente está comendo, isso tudo muda, porque a gula é o pecado preferido dos cristãos, é até brincadeira, a gente não bebe, mas come, não é isso? Então Jesus, ele tem que ressignificar tudo na nossa vida. E a inconstância também é um indício de que a gente é imaturo. Por quê? Porque a inconstância, ora a pessoa está, nossa, eu quero, vou fazer isso, vou fazer aquilo, no outro dia ela não quer mais nada, e fica 2, 3, 4 meses sem dar as caras, né? Como se diz. E aí depois volta com o fogo todo. Nossa, gente, eu tava assim, mas agora eu quero de novo e tal. É o famoso fogo de palha. Tem muita ação externa, mas acaba rápido. Esse é o segundo público. O terceiro público, gente, mais uma vez Jesus toca naquilo que é a raiz de todos os males, né? Dinheiro. Esse é o Judas, esse é o jovem rico. São aqueles que entenderam alguma coisa,
são aqueles que não abandonaram no início, mas estão caminhando já há algum tempo com Jesus. Porém, no meio do caminho, começa a surgir uma oferta aqui, uma oferta de emprego melhor, e aí ele não pensa mais em vocação, ele começa a pensar em outras coisas, em status, em remuneração financeira, e aí ele acha aquilo bom e ele vai se enredando naquele caminho, e aí o coração começa a se fechar. Antes ele era preocupado com as necessidades dos outros, agora ele já começa a repensar isso. Poxa, mas não vai dar para eu adquirir aquilo, né? Não vai dar para eu fazer essa viagem, não vai dar para eu comprar aquele carro. E aí a vida da pessoa começa a mudar aos poucos. É sutil, gente, é sutil. É o que Jesus chama no verso 22 das preocupações da vida e o engano das riquezas. E eu achei interessante que ele falou duas coisas: preocupações da vida e enganos das riquezas, porque são duas coisas diferentes. Uma fala talvez de necessidades, de coisas que inclusive são justas e lícitas, mas Jesus, um pouco antes no Sermão do Monte, ele já nos alertou: são os pagãos que correm atrás de comida, bebida e roupa. São os pagãos. Isso é muito duro para nós. E no verso 19 ele começa falando o seguinte, ó: não acumulem tesouro. Ele começa de cima para baixo, né? Não acumulem tesouro, gente. A gente não precisa de tanta coisa na vida. E depois ele vai discorrendo, fala dos pássaros, e ele diz o seguinte: não preocupa nem com o básico, aquilo que é digno, que é justo. Por quê? Porque eu sou pai, eu supro. Busca o reino, e buscar o reino não é passividade. Buscar o reino não é ficar em casa sem trabalhar. Paulo, as 4 vezes que a Bíblia fala para a gente trabalhar, são para quê? Primeiro, para a gente não passar necessidade, para a gente ter o que comer e para a gente ter o que repartir. Então a Bíblia também nos instrui a trabalhar para se sustentar. Só que esse é o primeiro nível, a gente estudou isso na escola. Esse é o primeiro nível da vida. Esse é o nível dos animais. Olha que doideira. A pessoa que fica o resto da vida trabalhando para se sustentar, ela não passa de um cachorro. Ela está no mesmo nível de um cachorro. Ela sai para procurar o pão de cada dia. Mas o discípulo, ele precisa avançar. Ele precisa falar o seguinte: olha, eu não posso depender de ninguém, né? Paulo vai falar isso. Eu tenho que sustentar minha família. Então qualquer trabalho digno, né? Qualquer trabalho digno é justo. Vender chup-chup, qualquer coisa é digna. Qualquer coisa que for digna é digno de se trabalhar. Porém a pessoa precisa dar um passo. E ela precisa começar a se conhecer para descobrir os seus dons, para ver como Deus chamou ela para cooperar na redenção de todas as coisas. Então a pessoa precisa avançar. Então quando Jesus diz para a gente não preocupar com o básico, não é um chamado à passividade, é um chamado a um descanso de alma. É você sair para trabalhar, mesmo que cedo, e voltar, e você pensar o seguinte: olha, eu não fiz isso pela força do meu braço, mas Deus que me deu saúde hoje, Deus que me deu vontade de trabalhar. Porque tem muita gente preguiçosa também. Tem gente que não tem vontade de trabalhar. E Paulo vai falar nesses textos: quem não quiser trabalhar, não coma. Se você não quer trabalhar, meu amigo, não coma, passa fome. Porque é digno o salário do trabalhador, para o seu sustento. Mas o discípulo precisa ir a mais. E nesse caminho de preocupação com a vida, a riqueza é mais claro na Escritura, né? Jesus já começa falando: olha, gente, não acumule. Não acumule. E Jesus estava falando sério, gente. A gente, na nossa cultura consumista, isso é uma aberração para os nossos ouvidos. Mas Jesus estava falando sério para a gente não acumular. E a gente precisa olhar diariamente para a nossa vida e tentar olhar assim: Jesus, o que é mais útil para outra pessoa agora do que na minha vida? O que está encalhado na minha vida? Isso começa das pequenas coisas. O que está sendo um acúmulo nesse momento na minha vida? Começa das pequenas. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então o caminho do discipulado, para não ser esse terceiro público enganado pelas preocupações da vida e pelas riquezas, é começar do básico, começar do pequeno. E aí nós vamos ser dignos de receber
no reino vindouro, um reino inabalável. E a gente vai ser digno de administrar cidades, né? E quais são os indícios, gente, que a gente está nesse terceiro público? Preocupação em qual sentido? Aquela preocupação que tira a sua paz, aquela preocupação que te tira do eixo. Nossa, mês que vem, o que vai acontecer mês que vem? Eu sou autônomo, eu não tenho carteira assinada. E é óbvio que eu tenho um nível, todos nós temos um nível de preocupação com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer semana que vem. Isso é digno. A questão é, isso tira a nossa paz? Isso nos corrói por dentro? Isso atrapalha a gente viver o hoje? Isso atrapalha a gente concentrar em algumas coisas importantes hoje? Essa é a questão. Porque a Bíblia também fala sobre planejamento. Isso é claro na Escritura. Mas é algo diferente de quando você está descansando em Deus. Quando você está em paz em Deus, você planeja, você se preocupa em um nível, mas aquilo não te consome. Aquilo não te tira do eixo. Aquilo te traz uma estabilidade de alma que você consegue viver bem hoje. Mesmo sabendo que os alunos podem me dispensar amanhã, mês que vem. Eles podem, como já aconteceu várias vezes. Perder 50%, 60% da renda de um mês para o outro. Mas, se Deus é Pai e Ele nos ensinou a ser prudente também, a ter uma reserva de emergência para essas emergências, Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de todas as coisas. Ele é Pai. Se a gente tem desejo de ficar rico, gente, 1 Timóteo 6,9 começa atacando a raiz do problema. Aqueles que desejam ficar ricos caem em tentação. Pensa comigo, por que Jesus falou que a gente não pode pensar no sexo oposto com impureza? Por quê? Porque o problema está no desejo, está na raiz. A raiz é o desejo humano. Então Jesus falou o seguinte, olha, na lei vocês não poderiam adulterar, mas agora eu vou subir a régua e falar o seguinte, olha, para ser mais assertivo, não deseje no coração. Por quê? Porque se você desejar no coração, a probabilidade de você ir para as vias de fato é muito maior. Então Paulo, em 1 Timóteo, ele começa usando a mesma lógica. Olha, os que querem, os que anseiam, os que têm planos de ficar rico, caíram em tentação. Já caíram. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as coisas. Todos os males. Então a questão é o desejo. Deus ele tem que trabalhar no nosso coração, no nosso desejo. Por quê? Porque se eu não desejo ficar rico, gente, eu posso ganhar 5, 10, 15 ou 100 mil por mês. Mas se eu não desejo ficar rico, eu vou administrar isso de forma sábia, justa, bela, verdadeira. Não é o quanto. E como o Luiz falou, o ideal seria que nós tivéssemos esse poder nas mãos. O ideal seria. O quão o reino seria abençoado, o quão a gente conseguiria acabar com as mazelas humanas se todas as pessoas ricas no Brasil fossem discípulos de Jesus. Já imaginou? O quão seria diferente o trabalho? O quão as empresas funcionariam diferente? Será que o salário seria só o mínimo? Gente, então, nesse ponto eu indico aquele livro que a Rebeca me indicou, né? Capitalismo Alternativo. Um livro sensacional que mostra empresas que têm uma outra mentalidade. Empresas que funcionam para o bem de todos, não para o bem de um grupo pequeno. É sensacional, isso já existe. Pessoas que criam uma empresa com um foco social, foco na vida, e aí participações de lucros, uma pessoa que é faxineiro consegue fazer uma viagem para conhecer um outro país porque ela recebeu participação de lucros no final do ano. Por quê? Porque a mentalidade é diferente. A mentalidade é mais coletiva e menos individualista. E quais são os indícios? Outro indício, a pessoa que sacrifica tudo pelo trabalho. Tudo na vida dela gira em torno do trabalho. Nada mais é mais importante do que o trabalho dela. Tudo está em segundo plano. Isso é um indício muito perigoso, que a gente ou está preocupado com o sustento,
ou está com planos mais pornográficos em relação ao dinheiro. É muito, muito cuidado. E aí, meus irmãos, o último público, que é o que nós ansiamos estar, que é a boa terra, que são os outros 11 apóstolos, né? E Jesus fala que essa terra, essa boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100. Gente, na Palestina no século I, uma terra, uma semente produzir a 100 por 1 era algo assim, quase impossível de acontecer. Então Jesus começa a dar exemplos e ao que parece ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que são boas terras, eles fazem coisas que humanamente são impossíveis. O fruto é tão grande, você consegue fazer coisas tão maravilhosas que humanamente é impossível. E tudo isso Deus faz para a glória dele, né? A gente tem que ser luz para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus pelas nossas boas obras. A gente tem que ser sal por isso. E gente, se nós tivermos uma boa terra, nós podemos dar fruto a 100 por 1. Nós podemos alcançar pessoas que a gente não alcançaria naturalmente. Nós podemos fazer coisas com os recursos que são confiados a nós, recursos intelectuais, recursos manuais, né? A gente tem muita gente que trabalha com arte na igreja. A gente pode fazer coisas a 100 por 1. É possível. Não pela nossa força, mas é possível pela força do nosso Pai. É possível. E quais são os indícios de que a gente é uma boa terra? Quais são os indícios de que a gente produz frutos a 30, a 60 e a 100 por 1? Primeiro, nós temos a crença correta, né? Ortodoxia. Jesus é Deus, Jesus vai voltar, Jesus é justo. Então nós temos uma boa ortodoxia. Isso é um bom indício de alguém que é uma boa terra. Mas nós vamos além, nós temos uma ortopraxia, que é o quê? É uma prática que corresponde a essa crença correta. Então nós não só cremos que Deus é bom, mas nós vivemos como se Deus é bom. Nós não titubeamos em meio a provações. Nós continuamos confiando que Deus é bom. Mesmo que a gente não entenda aquilo que a gente está passando no momento, mas nós confiamos. Nós somos discípulos, nós somos uma boa terra. Nós damos o ônus da prova para Deus, né, Charles? Isso é um termo jurídico. O ônus da prova é de Deus. Eu não vou duvidar de Deus. O ônus da dúvida, né? Da prova? O ônus, tem dois advogados, me ajuda. O ônus da prova é de Deus. Mas eu queria dizer o ônus da dúvida. Se eu duvido de Deus, eu dou o ônus da dúvida para Ele. Olha, Ele é bom, eu sei que Ele é bom. Então o que eu estou passando, com certeza vai produzir um fruto de justiça. Então eu continuo confiando que Deus é bom, que Ele vai cuidar de mim. O ônus da dúvida é dele. Eu não vou duvidar dele. Eu espero chegar diante dele e perguntar: Pai, por que daquilo? Eu tive dificuldade de entender, mas eu sei que o Senhor é bom. Então eu dei o crédito para o Senhor. Mas por quê? Um dia nós vamos estar diante dele e a gente vai poder esclarecer todas as coisas. Todas as dificuldades que nos incomodam agora, um dia nós vamos estar diante dele e vamos poder esclarecer. Então, aquele que dá o ônus da dúvida para Deus é indício de uma boa terra. Mas a gente não tem só a crença correta e não temos só a prática correta. Por quê? Porque é possível fazer as coisas certas por motivações erradas. É possível você ter uma ortopraxia, mas com uma motivação errada. Paulo fala daqueles que davam por ganância, por torpe ganância. Tem pessoas que ajudam para ter benefícios, né? Fazem caridade para ter benefícios. No caso do contexto brasileiro, de um contexto espírita, as boas obras são para quê? Para desenvolver a nossa alma nas nossas futuras encarnações. Ou seja, é usar o outro como um meio para alcançar um outro fim, que é a minha evolução. Então, as boas obras, nesse sentido, é usar o outro como um meio, não é usar o outro como um fim em si mesmo. Olha, eu oferto algo para essa pessoa que está com necessidade, porque ela é digna de ser amada. Pronto.
Isso é fazer algo com a motivação correta, é ter uma ortopatia. Então nós não temos só a ortodoxia e nem a ortopraxia, mas nós temos a ortopatia, que é o quê? Fazer as coisas com a motivação certa. O coração está no lugar certo. Não é só a ação que é certa, mas o coração também está no lugar certo. Humildade. Fazer algo não porque eu acho que eu sou superior ao outro, mas porque ele merece ser amado. Isso é ortopatia. Isso é fazer as coisas certas com a motivação certa. E, gente, isso não quer dizer perfeição, viu, gente? Ser uma boa terra não significa perfeição. Por quê? Os apóstolos eram boa terra, eles eram discípulos fiéis, mas negaram Jesus. Uma hora negou Jesus. Uma hora, quando Jesus estava indo para o Gólgota, eles fugiram, todos eles fugiram. Porém, qual é a diferença? É a constância e um coração quebrantado, como Davi. Quanta cagada Davi não fez, gente? Desculpa o termo. Quanta coisa feia Davi não fez. Gente, Jesus pecou, mas feio. Davi, ó, isso, corta um pedacinho, esse é um herege. Davi. Só para ver se estava acompanhando. Foi teste. Gente, Davi fez coisa muito feia. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ser uma boa terra não significa que a gente não tropece, o que é diferente de prática pecaminosa. Nós tropeçamos. A questão é, nós tentamos prevenir o máximo para não tropeçar primeiramente. Então, se a gente vê uma situação que pode dar problema, a gente já foge da aparência do mal. Não é nem do mal, a gente foge da aparência. Mas se a gente pecar, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos e nós estamos dispostos a mudar. Essa é outra questão, disposição de mudar. Então, meus irmãos, concluindo, a questão aqui, tudo isso que a gente tem falado, não tem a ver com ações externas, mas tem a ver com a disposição do coração. Tem a ver com o seu interior, tem a ver com os seus porquês, tem a ver não só com o como, mas os porquês. Por que fazer alguma coisa? Qual a motivação de fazer isso? A raiz é o coração, e o coração para o judeu, a palavra hebraica que significa coração, era o centro da vida humana. Aí é a área da Thaís, né? É o centro de é da onde surge tudo no seu ser. É dali que brota todas as coisas, as motivações, os pensamentos. Então o problema é lá. Por isso que Jesus falou para a gente não adulterar na mente. Por isso que Paulo falou para a gente não desejar ficar rico. Por isso, porque o problema está no coração. O problema está nas motivações. E aí, depois de você ver esses 4 solos, como toda parábola, a parábola é uma história com início, meio e fim, e que nos coloca um dilema moral no final da história. Isso é uma parábola. E aí, depois de Jesus contar, foi isso que os discípulos entenderam, e é isso que está proposto para nós hoje. Qual é o solo do seu coração hoje? Como você se identifica? Você é um terreno que cai à beira do caminho? Que não entende o que está acontecendo? Que não entende o que Jesus quis dizer? Você é esse? Você precisa de raízes profundas? E aí os dois grupos do meio se enquadram nisso, né? Tanto aqueles que abandonam no início, quanto aqueles que se perdem pelas preocupações da vida no processo. Esses dois públicos precisam de aprofundamento, de raízes. Então, se você se identifica com um desses públicos, eu queria te convidar a ler o último texto, Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos 7, 15. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio.
Eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, minha natureza pecaminosa. Carne significa isso. Por quê? Porque eu tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Gente, isso aqui é uma das coisas mais profundas que Paulo fala sobre entender o nosso ser interior. Paulo está falando o seguinte, gente, diferente de Platão, que entendia que o problema da humanidade era uma questão de conhecimento, né? As pessoas fazem a coisa errada porque não sabem o que é o certo. Essa era a ideia grega. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo era estudado, ele entendia da cultura da sua época. Ele está dizendo o seguinte, gente, não é isso. A questão é para dentro. A questão não é de intelectual, é no seu ser interior. Por quê? Porque eu sei o que é bom. Eu tenho a lei de Deus gravada no meu coração. Paulo vai falar em Romanos 2. Eu tenho a lei de Deus, todo mundo tem. Eu sei o que é bom. Mas eu desejo o que é bom, mas eu não consigo. O realizar não está no meu poder. Por quê? Porque eu também tenho uma inclinação para o pecado, que foi herdado de Adão. Então a questão que nós temos que orar e clamar a Deus é para mudar o nosso ser interior, é mudar o nosso coração, é mudar as nossas motivações, é mudar as nossas inclinações, é tentar entender por que a gente gosta de tal coisa. Isso é justo? É belo? É bom? É verdadeiro? Por quê? Não é porque eu gosto que é bom, é justo, é belo, é verdadeiro. Eu estou numa cultura influenciada pelo pecado. Então a gente precisa questionar, inclusive, os nossos gostos. Por que disso? Por quê? Porque o meu ser interior clama por isso. Por quê? Isso é aprovado? Isso não é aprovado? Isso é sábio? Isso não é sábio? Por quê? Então Paulo está falando que ele queria fazer algo, mas ele não conseguia. Então existe algo que está dentro de nós já automático, o querer. O querer, nós temos condição nós temos responsabilidade sobre ele. Agora o fazer nós não conseguimos, porque isso é graça, isso só é graça. Então se você se vê no primeiro público, se renda, isso está no seu poder, se renda. Pare de lutar contra Deus, pare de calar a voz que você escuta desde quando você se entende por gente. Pare, se renda, isso está no seu poder. Se você precisa de raízes profundas, se disponha e trabalhe duro em estudo e em disciplinas espirituais, isso está no seu poder, isso você pode fazer. Se dispor é o que você pode fazer, se esforçar para estudar a Escritura, para entender a Escritura e ter disciplinas espirituais, se educar, faça jejum. Se você é guloso, faça jejum. Gente, é educação. Deus é pedagógico. E isso, nós temos responsabilidade nesse processo. Faça jejum. Comece a experimentar. Procure um nutricionista. Se você é preguiçoso, procure um educador físico. Se você está com um pecado encoberto, procure um irmão santo, um irmão experimentado na palavra e confesse. Isso você pode fazer, isso você deve fazer, isso a gente deve fazer. E se você se encontra no terceiro grupo e precisa frutificar mais ainda, se disponha a ser podado, se disponha a dar um passo, né, Zuleika? Se disponha a dar um passo, a vencer as suas dificuldades. Por quê? Porque a poda também machuca. Não quer dizer que você é uma boa terra, que está tudo bem, que você não vai sofrer nada. A poda também machuca. Ser podado, para dar mais frutos ainda, exige esforço e exige algum nível de sofrimento. Mas também é para um bom propósito, é para a glória de Deus. Então eu queria te convidar para orar, queria te convidar para nós cantarmos uma última canção e que você foque no seu interior, que a sua oração a partir de agora seja: Deus,
não deixa eu fazer isso. Mas Deus, muda o meu coração para que eu não anseie fazer isso. É diferente, porque as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque age no interior. Pai, muda as minhas inclinações, ressignifica os meus gostos, ressignifica tudo que eu anseio fazer, Pai, por favor. Vamos colocar de pé. Senhor, por favor, Espírito Santo. Por favor, Pai, nós clamamos a sua misericórdia para agir dentro de nós. O que está ao nosso alcance, Paizinho, nós estamos fazendo aqui hoje. Nós nos rendemos, nós nos dispomos. Isso nós podemos fazer, Pai, e por isso seremos julgados. Mas o que só o Senhor pode fazer, Pai, o agir, o realizar, isso depende do Senhor, Pai. Então tenha misericórdia de nós. Mude os nossos corações, Senhor. Mude as motivações do nosso interior para fazer todas as coisas. Não deixe a gente querer algo que é feio, que é injusto, que é falso. Não deixe, Pai. Mude o nosso interior para as coisas ficarem mais naturais na nossa vida. Espírito Santo, haja dentro de cada um de nós. Porque nós queremos o bem, mas nós não conseguimos fazer, Pai. Nós ansiamos pelo Senhor, mas nós não conseguimos muitas vezes ir até o Senhor. Então trate o nosso interior, Espírito Santo. Trate o nosso interior, Pai, e transforme a nossa vida de dentro para fora. Por favor, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Liberta-nos das nossas vidas, para que a gente viva a sua vida. Que a sua vida seja realidade em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cantar isso com verdade. Seria
Pai, que o Senhor tenha acesso ao nosso coração, aos lugares muitas vezes inabitados, os lugares escuros, os lugares onde as portas são maiores, as trancas, as fechaduras. Que o Senhor consiga entrar nesses lugares dentro de nós, nos fazer pessoas melhores, não por nós mesmos, mas por o Senhor ser visto, que o Senhor seja glorificado, que a sua obra ser vista. Abençoe os meus irmãos, que cada um aceite o desafio na medida que ele consegue hoje, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Sim. O Senhor nos ajude. Amém. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Bom, na última quinta, vou falar os avisos aqui já. Na última quinta nós terminamos a escola sobre vocação.